Fala galera, eu estou aqui exatamente com esses caras incríveis, eu estou com o Rafa e o Marquinhos, aqui na Quartel Design. Obrigado por me receber aqui, está sendo muito legal vir falar com vocês para mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E hoje a gente vai falar com os caras que eu reconheço como um dos melhores aí de Belo Horizonte e até do Brasil no que se refere a design, a branding. E é muito legal estar com vocês, a gente já fez alguns projetos juntos já. E muito bom, beleza? Legal. Bora? Demais, bora. Eu agradeço aí o convite. Ó, você já tá gostando dessa série de entrevistas, tá gostando, tá acompanhando, já deixa o seu curtir aqui embaixo. E se inscreve caso você ainda não seja inscrito no canal. Bora lá, né? Beleza, Bora. Vamos embora. Tamo junto. Ô meninos, Mas é isso mesmo, tudo junto. 40 anos de idade, eu faço parte. ô meus caros, a gente... Aí ficou muito mais sério, né? Menino tá Vamos falar tá menino. acostumado já, os meninos da quartel. Os meninos da Quartel, é assim, pô. Os sempre meninos, foi, sempre foi, cara, impressionante. Gente, a gente tá aqui na Quartel Design e é muito legal, né? Você vê a agência aqui, né? Todo o conceito. De onde surgiu essa ideia, Quartel Design? Vou deixar pro idealizador aqui. Então, na verdade, a gente hoje tem trabalhado num conceito de brand story, que é você criar narrativas, né, com a sua marca. Nossa, legal. E a gente já, há 10 anos atrás, quando o quartel começou, a gente quis criar algo que tivesse um sentido, que tivesse uma identidade, né, que tivesse uma personalidade, que é o que a gente fala. E eu lembro que na época a referência foi, até eu fiz uma compra no Submarino, há 10 anos atrás, quando eu liguei lá, a galera falou assim, a nossa tripulação irá te atender. E eu falei assim, que legal, Submarino, tripulação e tal. E aquilo já foi armazenando aquelas ideias e tipo assim, quando a gente criou a Quartel, eu queria algo que envolvesse tudo, não só a identidade visual. Então você liga aqui, a musiquinha da Missão Impossível, a gente aqui não tem diretor, gerente, aqui é general, coronel, a gente brinca com os cargos aqui muito em função disso. A gente fez uma época uma campanha online que as pessoas tinham que ajudar a gente a bolar frases, aí surgiu várias frases, slogans, design de alto calibre, a ordem aqui é criatividade. Então a gente tentou fazer algo que desse munição pra gente poder brincar, né, e também envolver as pessoas. E aí eu lembro quando eu cheguei pro Marquinhos e falei, cara, tô com ideia aqui, eu tinha até feito a logo já, né? Não, achei terrível, cara. Cara, Ele não, eu falei, eu fiz o papel do cliente, né, que às vezes não entende o conceito e tal, e eu falei, cara, muito ruim quartel, tem a ver com guerra, morte, vai ser uma coisa negativa. Mas depois eu comecei a pensar nas coisas positivas, né? Que, por exemplo, tudo que o Rafael falou desse envolvimento da marca, né? Hoje é possível brincar muito com o conceito de quartel aqui dentro, e essa questão da ordem, da disciplina. Então eu comecei a ver de outro lado e falei, cara, legal. E sem falar que era um nome muito diferente para o mercado, né? Geralmente as pessoas correm para nomes de elementos que têm a ver com o meio. A gente foi para o meio nada a ver, quartel, né? Então, que é um lugar de estratégia. Então a gente... Graças a Deus o Rafa foi muito feliz aí nessa ideia e que ele continue comprando o Submarino, porque deu certo. Olha só, inclusive tem a granada aqui, vou pega pegar aí. para meu rádio. Vou mostrar aqui, ó. Obrigado. Ó, isso aqui é uma granada, funciona? Isso, é uma bomba alemã. Aí só tem uma chance de testar. Só tem uma Só tem uma chance. Até o rádio comunicador. O que é pra falar com o pessoal lá embaixo. Todo o conceito. Né? Então é legal que até assim, muitos clientes vêm aqui, que tem uma história com o quartel, gera até um envolvimento de relacionamento, né? Então, igual eu contei, né? Sim, do seu avô. Meu avô lutou, meu bisavô lutou na Primeira Guerra Mundial, na Itália e tudo mais. Sim, isso é muito bacana. Então a gente Graças a Deus, fomos, graças a Deus, muito felizes e por a gente ter esse nome forte
e os clientes enxergarem isso, acaba que eles acabam querendo algo desse tipo para eles também. Então, comercialmente, é muito interessante também essa pontuação do nome. Legal, cara. E quanto tempo existe a Quartel? Como que é? Vai para 10 anos, né? 10 anos. Eu e o Rafa, nós éramos amigos já desde a época de adolescência, né, de igreja. A gente se conheceu, na verdade, eu me lembro, indo fazer uma viagem missionária, né, de igreja. Dentro do ônibus a gente começou a trocar ideia. Depois nós trabalhamos 7 anos no Diante do Trono, né, que é uma banda gospel. E a partir dali a gente montou a Quartel, há 10 anos atrás. Ah, que legal. Vocês começaram com a galera do Diante do Trono. E lá a gente, assim, se a gente é menino hoje, imagina 17 anos atrás, né? Então a gente começou muito novo, mas com uma vontade, assim, cara... O Rafa, principalmente, tem muito esse perfil de querer fazer sempre o melhor e acabou me influenciando muito nessa pegada de querer fazer, apesar de muito novo, né, de pesquisar muito, de não se conformar com o medíocre, né, com o mediano, sempre querer algo muito bacana, né, de se fazer. E no Diante do Trono a gente teve a oportunidade disso porque a gente pegou uma banda no seu início que se tornou a maior banda assim, né, religiosa de todos os tempos aqui no Brasil em relação de venda de CDs e ajuntamento de pessoas. Então não estava na mão de 2 meninos todo esse marketing, todo esse visual de atrair as pessoas para os eventos e fazer vender depois os CDs, né? Legal. Então foi um desafio grande que a gente soube, graças a Deus, conduzir de uma forma interessante. Legal. E Diante do Trono, né? Às vezes quem não conhece da Igreja de Batista Lagoinha também, começou ali, né? Ana Paula, André... Ana Paula Valadão, então hoje assim... Tanta gente ali boa, né? Verdade. Chegou a reunir, a gente estava falando antes, né? 2 milhões de pessoas num show... Lotar o Mineirão. Eles já lotaram o Mineirão, Maracanã, então assim, você vê que não é algo fácil hoje de se acontecer, você imagina há um tempo atrás, então realmente foi uma repercussão grande. O legal foi que desde a época do Diante do Trono, né, que nem todo mundo conhece, mas é uma banda que no meio dela bateu todos os recordes possíveis nacionais, não só do segmento religioso, e lá a gente já começou a conhecer as estratégias de divulgação, né, porque a banda em si não tinha muito esse olhar de comunicação, de marketing, porque era igreja, né? Eles não tinham essa visão, mas a gente tinha esse papel de criar ali estratégias, criar ali formas de atingir as pessoas de uma forma legal, verdadeira, né? Que é muito importante. E eu lembro que, assim, igual a gente vê hoje esses lançamentos digitais e tal, a gente viveu muito isso naquela época, porque existia um congresso, né, que era no Mineirinho para 20 mil pessoas e as inscrições se encerravam em uma noite, 20 mil inscrições. E todo online, né? Então assim, online. Às vezes sem ter muita estratégia que hoje ela é mais acessível, né? A gente já tinha que criar do nosso jeito uma forma de vender rápido, porque também a demanda era muito grande. Então, cara, numa noite se você vender 20 mil, né, se transformar em 100 dígitos, acho que dá um número alto. Então, assim, desde o começo a gente já foi assim, meio que colocado na fogueira e como a gente era muito de pesquisar, de querer coisas novas, as coisas davam certo. Então foi muito bacana assim, esse crescimento. Mas a Quartel mesmo tem quanto tempo? 10 anos. 10 anos em Quartel. Antes disso, eles estavam dentro do Diante do Trono. Sim. Vocês saíram e continuaram atendendo eles. Sim, a gente continuou com eles, atendendo eles. Então foram 7 anos trabalhando lá dentro, mais 10 como quartel. Então 17 anos de história. Que legal, cara. E quem mais que vocês já atenderam aqui, ou atendem, né? Cara, assim, aí a gente veio desse meio religioso, fonográfico, e a partir daí a gente atendeu clientes como o BOP, né? A gente fez o filme deles institucional, que foi nessa mesma pegada de preocupação com o visual, porque o BOP é uma instituição do governo, então geralmente as coisas são mais quadradas, né? Então a gente veio com uma pegada diferente de fazer um vídeo institucional com um formato de trailer de filme, até por causa da relação do Tropa de Elite, né, o site. Então a gente atendeu também a American Airlines, o próprio Cruzeiro Esporte Clube, que apesar de eu ser atleticano, e o Rafa também, mas é um cliente aqui. Então assim, a gente acha... E as gravadoras também, na época que o CD estava em alta, a gente trabalhava para a Sony, para a Universal, para a Globo. A gente fez então um as maiores do Brasil. Com a Globo também, que era de um evento voltado para esse segmento cristão, que a Globo organizava, a gente ajudou em toda a produção do evento. O Festival Promessas, né? A Globo foi o primeiro evento religioso da Globo, nesse sentido do meio evangélico, e foi o primeiro projeto que foi da Globo, mas que a identidade foi feita fora da Globo, que eles nos chamaram para falar assim, cara, como que a gente comunica com esse público? Então você pega a maior empresa de comunicação do Brasil, nos enxergar como uma empresa que pode ajudá-los para fazer um evento.
sendo que eles são os especialistas nisso. Então, para a gente foi muito interessante. Então, toda a produção, tanto do festival quanto do troféu, que era uma premiação do meio gospel, a Quartel produziu. Então, isso para nós foi muito bacana, porque você vinha de um meio que, como eu disse, às vezes era meio que ninguém se importava, né? Um meio fonográfico e religioso, e daí você ganha uma repercussão grande, chegar a ponto de reunir com diretores da Globo para eles te ouvirem falar o que eles precisam fazer. Então isso foi muito interessante. Esse negócio que vocês falaram também, que você começou a falar de brainstorm, né? Ou como que a gente eu gravei com o Elias esses dias também, ele falou muito bem de vocês. Que bom. O quanto impactou, né, na criação de branding dele, o quanto impactou no visual, né, na comunicação dele como um todo. E eu saí até muito inspirado da entrevista dele, depois no final vai ter para você assistir. E assim, isso faz toda a diferença, né? A gente vê hoje o nosso mercado digital, no que a gente está muito inserido, a galera que vai no SDA, a gente vê que hoje a galera está se importando cada vez mais para a construção de branding, que eu acredito que para longo prazo é o que você tem que trabalhar, né? Sim, não só aquele negócio de fazer uma carta de vendas, ROI, é isso, e depois você não tem um negócio na mão, você só fez um ROI ali. Você vendeu e pronto, né? Vendeu e pronto. Então, longevidade, uma fixação de marca. Então, eu vejo essa diferença muito grande, porque com os produtos digitais, você consegue criar um apelo de venda e vende. Mas não necessariamente aquilo ali vai se consolidar como imagem, como uma autoridade, né? Claro que você tem todo esse trâmite. Usar, né? Você vai vender ali, que ele não quer dizer que aquilo ali vai para frente, vai depender muito do desempenho também. Quando a gente fala de brand story, a gente está criando uma narrativa para a marca. Então, por exemplo, é engraçado quando você se depara com alguma campanha, com alguma empresa nova, que te dá uma sensação diferente, tipo assim, pô, cara, que empresa legal, né? Que negócio interessante que esses caras estão bolando, hein, cara? Aí você cria uma imagem da empresa, tipo assim, poxa, novidade, que empresa nacional. E hoje, muitas empresas conseguem fazer isso conscientemente. Então, tipo assim, você prepara todo o brand story para você gerar esse tipo de sentimento no seu cliente. Então, quem tem feito isso com muita maestria, aquele Elon Musk lá, criador da Tesla, olha para você ver como que esse brand story ele foi poderoso, né? Depois eu posso contar até alguns que a gente tem feito aqui na Quartel. Ele tinha um projeto que ia levar as pessoas para Marte. Quando ele lançou a Tesla, qual foi a ideia? Eu preciso de um carro que vai andar em Marte. Então eu criei a Tesla, que eu estou preparando um carro para andar em Marte. Inclusive já mandou um Tesla para o espaço, né? Mandou um Tesla. Mas olha como é que é o poder da narrativa. Você fala para uma pessoa que só quer ROI, fala, vamos mandar um carro para o espaço, você é louco, não perder esse dinheiro, né? Você quer jogar dinheiro fora. Exatamente. Mas faz parte, Mas né? olha o poder disso. Pô, uma coisa é um carro 100% elétrico que você criou, outra coisa é um carro que vai estar sendo preparado para andar em Marte. Então muda completamente a forma que você enxerga o produto e até o valor que você dá para o produto. Tanto é que ele criou um apelo tão forte com esse negócio de inovação, eles brincam que ele é o Tony Stark do mundo real. Ele fez recentemente um lança-chamas, você ficou sabendo? E vendeu tipo isso tudo na mesma hora para matar, dizer ele que era o lança-chamas para matar zumbi. Então, E não podia transportar, não tinha uma parada dessa, aí ele escreveu, não, é um lança-chamas. Exatamente. Então, tipo assim, isso foi o brand. O brand story dele foi esse. Ele consegue criar essas narrativas que envolvem as pessoas. Então, quando o Elias começou com a barbearia, ele queria uma pegada diferente, porque no Brasil não tinha isso ainda. O Elias foi tipo pioneiro no Brasil. Sim. Então, uma barbearia que atende só o público masculino, porque antes a gente cortava o cabelo em salão de beleza, ia lá, até existiam as barbearias, mas tipo, só se você quisesse surecar seu cabelo, né? Porque a impressão que dava é essa. E você entrava numa barbearia, antes pra mim o conceito de barbearia é aquela coisa antiga, aquele cara com aquela navalha gigantesca, não era uma coisa tipo, hoje é uma coisa cool, assim, uma coisa legal, né? Mas o legal é que tipo, era uma coisa antiga, porque, por exemplo,
Tem o antigo estilo retrô, que você fala, pô, é bacana o estilo retrô, mas antigo de ultrapassado. Você pega lá, você chegava numa barbearia, tinha uma revista de 1994, tinha um cara com jaleco todo estranho, ou seja, a preocupação visual era zero. Né? Então, quando o Elias chegou, cara, quero uma coisa diferente, e a gente pôde aplicar tudo que a gente conhecia desse meio artístico e visual, desse impacto, num barbeiro. Que até então era inimaginável isso dar certo. Poxa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E hoje você fala barbeiro, você já pensa outra coisa porque consolidou. Mas na época, você falava barbeiro, gerava uma estranheza, porque você já lembrava daquele velhinho. Você viu o seu Elias, é um cara novo. O seu Elias, um cara de 27 anos na época, né? Nossa, quando barbeiro. Eu cheguei no seu Elias, eu achei que ia ser um senhor. Sim, sim. Eu falei, cara, esse cara tem quase minha idade. Exatamente. Então, como foi importante aplicar, né? Eu costumo falar que, como o Steve Jobs também fala, a criatividade é unir as coisas. Então, a gente pegou coisas que davam certo em outros segmentos, unimos e aplicamos em um barbeiro que se tornou referência, né? E é claro que pela competência deles, foi um casamento que deu muito certo, né? Ideias que deram muito certo. E como isso foi, assim, cara, notável, e isso traz muito, hoje em dia, para Quartel, comercialmente, é muito importante. Porque foi um case, assim, de sucesso que a gente conseguiu fazer outros também, mas, né, uma repercussão legal de como dá certo essa preocupação com a imagem e como que você consegue mudar um mercado inteiro. Que você vai no Brasil, qualquer cidade que você chega hoje, tem uma barbearia bem feita, é uma coisa que, assim, mudou totalmente um conceito através de um pensamento de uma pessoa. Você fala de Steve Jobs também, né? Tem um vídeo do Steve Jobs que é muito top, que ele fala assim que... Qual que é o intuito da Nike, né? Honrar atletas, né? Você já viu esse vídeo em que ele estava falando sobre o conceito de como que... eu acho que é um momento que ele queria vender a ideia para a empresa, para os diretores, ou porque que eles deveriam pensar mais assim. Né? Ele já tinha aquela cabeça assim, né? Então esse é um exemplo muito legal de... Essa questão do branding, story, ele também trabalha muito com propósitos, né? Porque a gente vê que às vezes as coisas vão acontecendo, mas elas não têm um propósito. Então, quando não se tem um propósito forte, dificilmente você vai ter longevidade, porque as pessoas não se engajam tanto com a ideia. Porque beleza, está funcionando legal. Depois que não está funcionando tão bem, se não tem um propósito forte, as pessoas acabam se perdendo, muda o foco. Então, quando faz esse trabalho de brand story muito bem feito, se é definido um propósito legítimo, né? Então, tipo assim... E não é aquele propósito só para você colocar na parede, no quadro, tipo, antigamente... Missão, visão, valores. Antigamente trabalhava com isso, hoje eu trabalho mais com propósito. Mas não é para você colocar no quadro, é para você viver aquilo, e aquilo fazer parte da sua motivação, daquilo que você quer para você, para as pessoas. Então, por isso que essas empresas que nascem quando tem as pessoas extremamente... Os donos são extremamente engajados com o final ali, o propósito, são as que tendem a dar mais certo. Porque quem está em volta compra a ideia, né? Igual eu falo, você não tem que... Quando a empresa cresce, você começa a ter mais funcionários, então você passa a ter que vender sua ideia não só para quem vai comprar, mas para seu time. O seu time tem que respirar aquilo, eles têm que estar junto com você, e eles têm que acreditar naquilo. E isso é que vai fazer com que eles consigam passar para o seu cliente, tanto é que um dos trabalhos que a gente faz do Brand Story é conscientizar internamente tudo isso, vender ideia internamente primeiro, para depois a galera ser replicadora disso para fora. Entendi. Então é um negócio muito legal, cara, um negócio muito poderoso assim, que a gente tem visto. Legal. E o mais legal disso, tipo assim, citou alguns clientes que a gente já tem, os clientes são grandes, mas os cases que mais nos orgulham são aqueles de pessoas que não eram nada e ninguém e que conseguiram ganhar uma relevância absurda. Hoje talvez o Elias seja o maior case nesse sentido, porque não foi só um case que deu certo financeiramente ou até de marca, mas foi um case que influenciou e mudou a forma como a barbearia trabalha no Brasil. Então, esse assim... E também como as pessoas enxergam barbearia. Hoje, por exemplo, todos os meus amigos vão em barbearia. Então tem essa questão da vaidade, pô, eu quero estar com o cabelo bem cortado, a barba bem feita. Antes não existia isso. Né? Então, assim, como que um trabalho mudou um conceito e uma consciência de um país e praticamente do mundo, né? Que, por exemplo, o Elias faz o maior evento para barbeiros do mundo. Então você pega essa consciência, essa aplicação
de um conceito de brand story pode mudar o mercado inteiro, cara. Impressionante o poder disso. E uma coisa legal que a gente fez um evento em 2017 e um dos temas foi a revolução da barbearia, por causa do que estava acontecendo. E eu lembro que a gente fez um texto num dos e-mails que a gente disparou lá com ele, que foi um pensamento real, que era assim, nós estávamos mudando o conceito de barbeiro, cara, porque barbeiro é tipo assim, o cara da roda dura, é o que vai dar navalhada ali, que vai fazer o trem errado, e hoje você vê que você fala barbeiro, você já não tem mais essa sensação da palavra que era pejorativa, barbeiro era pejorativo, cara. Imagina o que o Elias fez, que foi mudar o conceito de barbeiro, ajudou, né, a mudar o conceito de barbeiro, então foi um negócio muito legal. A gente teve um case também, dois cases muito legais também de pessoas que começaram tipo do zero. Um foi um cantor sertanejo, evangélico, né? Que era legal, sertanejo evangélico. Já começou. Ele foi nicho do nicho do nicho. Ele foi um dos pioneiros, assim, mas assim, na época de Brick ele cantava tão bem, eu nem gostava do nome não, mas a gente fez um trabalho com ele muito legal, assim, ele também, isso é muito importante, o cliente tem que comprar a ideia, sabe? Tem cliente que ele não consegue entregar, ele é do jeito dele, então você vai, é lógico, a gente vai tentar casar as ideias, se ele não quiser a gente não vai forçar ninguém a nada, mas esses clientes que se entregam, assim, que a gente consegue ter um envolvimento maior, ele cresceu assim absurdamente, foi pra Globo, foi pra vários lugares, e um cara que quando a gente pegou não era tipo ninguém, assim, ninguém mesmo. Um outro case muito legal também que a gente fez, um trabalho muito legal, foi essa Maxilo, que a gente tem até uma participação. Eram dentistas, professores de faculdade, que tinham uma vontade de começar a montar curso. Tá, esse é curso online também ou presencial? Não, presencial. Só presencial. Na época era mais presencial. Hoje já estão trabalhando com alguns cursos digitais já? Sim, a gente vai começar, temos um projeto que vai entrar em execução no começo do ano, mas o legal deles que era o seguinte, era tipo um Seu Elias da odontologia, ou seja, pessoas que tinham conhecimento do jeito de fazer e que quando nós conhecemos a gente começou a aplicar, deu certo no Seu Elias essa parte artística, estratégia, vamos aplicar no meio do odonto. Que esse meio o pessoal se preocupa muito com o conteúdo, né? Tudo que se fala é embasado em artigo, então aquela coisa muito séria e tudo mais. E a gente veio com essa pegada, juntando esse conteúdo que é forte com a pegada artística por fora. E o sucesso disso foi assim, é absurdo. Então a gente transformou uma página de Instagram hoje numa grande empresa que outras grandes empresas do meio querem se associar. O engraçado é que a gente começa a dar nome, né? Tem coisa que você sempre fez, mas não tinha muito o nome que você definia. Então, por exemplo, a gente sempre soube que hoje que é chamado de prova social, né? Que quando você pega uma pessoa que é extremamente relevante no meio dela, que já tem ali uma autoridade, que já é famosa e consegue envolver ela com aquele projeto, tende a funcionar e tende a dar muito certo, né? Porque a pessoa embasa aquilo ali que você está falando. Então a gente já trabalhava esses conceitos, tipo, desde sempre, porque a gente sempre teve muito relacionamento na área, então a gente sempre usava desse relacionamento, dessas imagens para atrair pessoas que tinham uma relevância forte naquele meio e misturar com aqueles projetos que tinham um link, né, que o público era parecido e tudo mais. Então, o Elias foi um caso muito forte disso. Quando a gente viu que ele tinha lá, atendia jogador de futebol, a gente falou assim, cara, vamos fazer aqui o backdrop com as fotos dos jogadores. Assessoria de imprensa. Assim, a palavra que eu falei com ele foi o seguinte, cara, não adianta você cortar o cabelo de tal jogador, sendo que ninguém sabe. O que adianta? É verdade. Isso é uma coisa que eu tô falando muito da empresa. Se a gente não contar, ninguém vai saber. Verdade. Foi o diferencial, cara. Que, por exemplo, esse backdrop que foi colocado na barbearia dele, com a marca, eu falei, cara, tem que ter um espaço aqui onde o cliente vai chegar e tirar a selfie dele, mas que o jogador vai chegar, vai postar, você vai fazer foto com ele. E isso começou a virar uma febre. Nossa. E junto com a assessoria de imprensa, por exemplo, ele cortou o cabelo do Ricardo Oliveira do Atlético. A imprensa aí, olha, hoje o Ricardo Oliveira veio aqui, aí o jornal fazia entrevista com ele começou a sair em tudo quanto é jornal de esporte de BH. Então isso foi uma coisa que no meio artístico, a assessoria de imprensa tipo padrão, mas para um barbeiro, acho que ele foi o primeiro barbeiro com assessor do Brasil, não tem condição. E como que isso fez explodir, cara, é impressionante. Mas como assim, é legal. Tem até um vídeo no YouTube que se o pessoal quiser assistir, que chama De Onde Surgem as Grandes Ideias, né? Que é um vídeo bem simples, que fala justamente disso, cara.
uma grande ideia, na verdade, ela é um resultado de fragmentos de várias pequenas ideias que se juntam. Às vezes, num papo aqui, a gente pega uma ideia que vai juntar com a outra, que surgem grandes ideias, né? Vira Então, uma combinação. exatamente. Então, quanto mais aberto a gente for, né, para receber essas ideias e para receber esses pedaços desse quebra-cabeça, é melhor. Tem um amigo, chama Murilo Gans, não sei se vocês conhecem, ele tem um negócio que ele fala, criatividade, é combinatividade, como que é? Fala uma palavra assim, você vai combinando uma coisa Sim, com a cara, outra. é uma vitamina. Não que você cria, mas você combina coisas Sim. que você já... Por isso que é interessante, cara, criatividade tem muito a ver com repertório, né? Então, qual que é o repertório que você cria? A sua vivência te faz ter um repertório que faz aplicar. O profissional do futuro, né, do presente e futuro, é aquele que enxerga além da sua profissão. Né? Eu estava falando com o Rafa que eu fui num evento de criatividade em São Paulo, um festival muito bacana e tudo mais, mas eu só via gente da área de marketing, da área de agência de publicidade, desenhistas, ilustradores. E eu falei, poxa, por que aqui não tem mais dentistas, não tem mais, sei lá, mecânicos, barbeiros, pessoas de outras áreas para estarem experimentando essa pegada criativa, né, esse mundo? Porque, como eu disse, a criatividade, né, o fato dela ser a junção de várias coisas, então quanto mais a gente experimentar de outras áreas, mais a gente vai agregar na nossa. Do SDA, por exemplo, tem o caso da Marina. Marina é uma dentista que ela queria bombar no YouTube, estava pensando em gravar curso para... curso não, ela queria fazer vídeo ensinando as pessoas a escovar o dente, educação bucal, fala assim? Higienização bucal, Higiene bucal. E aí ela chegou na SDA, ela teve uma ideia que ela é uma super especialista em laser, é uma PhD, falou, por que eu não ensino isso? E hoje ela tem a International, que é a empresa dela que ensina dentistas. Já fez imersão para Argentina, já fez o curso online que foi um sucesso, um lançamento. E é muito legal, a gente até gravou o case dela, tudo mais, tipo, ela ter ido no SDA, talvez ela falasse, se ela pensasse, né, assim, eu sou uma dentista, o que tem a ver eu aí com a internet e tal? É muito importante para as pessoas fazerem algo novo e conseguir criar até novas narrativas. É muito difícil ela conseguir isso se ela estiver focada só no meio que ela trabalha. Só uma curiosidade, vocês são publicitários? Não, a minha formação é produção para mídia digital e o Rafa também. Mas acaba que a nossa formação é uma, né, vamos dizer assim, mais rasa e mais técnica, mas a nossa vivência que nos fez ter essa pegada mais publicitária. Pois é, muito da escola, da publicidade, assim, falando, né? Eu fiz publicidade e eu lembro que a gente falava muito de bagagem cultural e tal. E aí, por exemplo, teve um ano que meu pai falou, o que você quer de presente de Natal? Eu falei, quero um livro, Guia dos Curiosos. Já viu aquele livro? Que legal, né? Cara, eu ficava lendo, devorando, era tudo coisa de curiosidades. Então, porque é coisa bem diferente, assim. Sim, então, tipo, diversas, né? Coisas diversas. Como que vocês fazem, no caso de vocês, um brainstorming? Vamos desenhar aqui. Porque imagina a dificuldade de chegar no conceito, né? Ver assim é fácil, né? Falar, teve ideia do quartel, mas você pegou um dentista, vamos supor, você vai lá, vamos desenhar um conceito para esse cara. Vocês saem no momento de brainstorm, como que é? Tem um processo? Cara, uma coisa legal, assim, que pelo menos eu costumo ter esse exercício, o Rafa também, a primeira coisa que a gente pensa são coisas que não tem a ver com o meio do cara. Tá. Até se trazendo para nossa realidade, por exemplo, o nome quartel e o conceito, lá na concepção a gente veio desse conceito de, cara, vamos criar algo que não tem a ver com o meio, que a gente vai conseguir, primeiro, ser diferente, se destacar no mercado, e a gente pode achar uma coisa além que ninguém pensou, que vai ser ainda mais forte do que algo que fosse realmente desse meio. Pensar um pouco fora nos ajuda a ter essa visão macro que facilita no trabalho do dia a dia. É muito parecido com o que a gente faz, né, na grande sacada. A gente teve o Master Plan, que foi a gente pegou assim, qual que seria o ideal a pessoa começar um negócio digital, do zero. Aí a gente desenhou os 3 passos, né, que é a copy, o tráfego e depois o funil. E aí dentro da primeira coisa da copy, na verdade, às vezes a pessoa acha que se eu escrever uma carta de vendas vai vender, né? Primeira coisa é o conceito, né? A grande sacada, a gente chama da big idea, né? Quando você tem uma grande sacada por trás muito bem montada, depois a copy é fácil, né? Sim. A copy, um tráfego, você vai fazer um anúncio no Facebook, um anúncio
desembola, né? Eu acho que as pessoas, o brasileiro, ele é muito imediatista, ela tem a mania de queimar processo, né? A ansiedade também faz isso. Porra, eu sou um cara top no copy, sou um cara top em outras áreas da frente. Cara, mas se você conceituar aqui, gastar um tempo na concepção, tudo vai fluir mais fácil e com mais verdade, com mais possibilidades do público comprar a sua ideia e de envolver mais, de engajar mais. Mas você falou uma coisa que funciona no nosso meio também, que é essa bigardia, do cara ter algo que vai ser o que vai nortear tudo, né? Que é o que vai... isso é o que a gente tenta encontrar em qualquer campanha, em qualquer produto que a gente vai fazer. É algo que vai ser um guia, que é o ponto de partida. E achar isso é que é o mais trabalhoso. Aí, assim, você perguntou assim, mas como é que vocês chegam lá? De uma forma mais prática, assim, uma coisa que ajuda é você tentar pensar na jornada do cliente. Então, tipo assim, desde o início, quando ele tiver o primeiro contato com a comunicação ali que você vai fazer, qual que é o sentimento que você quer que ele tenha? Como que você acha que você vai impactar ele? O que você acha que vai interessar para ele? Quando você começa a pensar com a cabeça do cliente, você já automaticamente vai fazendo testes, tipo assim, isso aí acho que o cara ia ficar muito impressionado com isso. E aí vai te ajudando a criar narrativa, porque você parte dele e não só do que você acha que pode funcionar. Então, por exemplo, quando a gente fez essa ideia que eu comentei da academia, a gente tentou se colocar no lugar do cliente. Tipo, eu cheguei na academia, vou fazer academia, o que me impactaria? Então, quanto mais natural for e menos publicitário, menos marketing parecer ser, melhor. Porque ele vai encarar como um processo natural. Então, ele não vai ter uma rejeição, ele não vai ter ali um bloqueio para evitar. Então, a tendência que eu vejo assim, muito também é as coisas se tornarem cada vez mais, ou pelo menos parecer orgânicas, né? A pessoa não ter aquela sensação de que estão querendo vender, mas que ela se interessou primeiro. Por isso que a jornada de compras ela é interessante, porque quando chegar no momento de venda, o cara já está completamente envolvido. Ele já quer comprar. Antes de você falar que você vai vender, já quer comprar, porque todo o processo ajudou ele a querer aquilo, a desejar aquilo. Total. Muito legal isso, porque é difícil enxergar às vezes isso, né? Muito, cara. É difícil enxergar na hora de começar o negócio isso. Sim, Isso aí. Isso vai fazer... No nosso caso, assim, a gente tem um benefício que a gente trabalha com isso todo dia. Então a gente acaba já sabendo muita coisa, então a nossa bagagem já é uma bagagem maior e a gente vai linkando isso com outras coisas que a gente vai vivenciando de outros segmentos. Mas se a gente fosse talvez desenhar aqui um passo a passo, né, para a gente poder tentar ser mais criativo, talvez o primeiro passo seria realmente entender muito bem o seu público, né? Tentar pesquisar, entender quais são as necessidades dele, as dores, né? O que você acha que vai chamar atenção. A questão da empatia é muito importante, né? Se colocar no lugar dele ali, fala, cara, isso às vezes, por exemplo, desculpa te cortar, 99% da população tem pavor de barulho de motor de dentista. Nossa. Cara, mas pois é, todo mundo. Então, eu acho que o dentista, se ele se colocasse no lugar do paciente, ele colocaria um isolamento acústico na sala, já seria coisa assim. Você tá na sala de espera, cara. Não entrar ali não. Você fica igual o boi, assim, no matador, o próximo sou eu, vou me ferrar. Então por que ninguém solucionou esse problema até hoje? Porque não houve esse entendimento da dor do paciente. Então isso é um detalhe, isso é um dos detalhes, né? Identifiquei. Essa construção ela é feita a partir do cliente. Então, se você faz esse trabalho primeiro, depois você vai entender essa big ideia, que é o que vai realmente atrair aquele cara, que é o que esse processo também faz parte dessa jornada de compra. E aí você vai impactando ele em cada momento dessa jornada, né? Isso ajuda a nortear bem, assim. Isso que você falou público, a gente também costuma muito falar de avatar, tem gente que fala persona e tal, né? Que é muito isso, o que o cara... E tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que antes tinha muita gente que falava, vou estudar o público. Aí falava, dados demográficos. Mas não é isso. Não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, né? E aí tem o Denis, que até Denis Bay, palestra no SDA, que tá com a gente, estava no Master Plan com a gente, ele fala assim,
E tem uma pergunta lá que é assim, o que tira o sono do seu avatar de noite? O que é o melhor cenário que ele imagina para a vida dele, para a carreira dele? E aí você começa a visualizar mais, né? Sim. Você aprofunda realmente naquilo que é o público, não só a questão de é mulher, é homem, tem tantos anos, mas peraí, o que o cara gosta, qual que é a dor dele, igual essa questão que eu falei do dentista, velho, barulho de motor, é o pânico. Cara. Por que ninguém pensou? Porque é o meio que não faz barulho. é o meio que rola dinheiro, assim, não é falta de dinheiro, é falta de alguém se colocar no lugar e resolver de uma vez por todas. Um problema é que, assim, o dentista começar a ser bem visto nisso. Pô, eu tenho prazer de ir no dentista cuidar da minha saúde, sabe? Então, são detalhes interessantes de se observar. E também na educação, né? Desde criança você escuta assim, você vai no dentista, vai cair o seu dente, mas é uma coisa meio ruim já, né? Tipo, meu Deus. Verdade. Você já vai sofrendo. É impressionante. Então, assim, por que não mudar isso? Entendeu? Por que não pensar uma coisa que torne agradável a experiência, né? Isso é muito legal também, igual você deu o exemplo do Denis, né? O que tira o sono do seu cliente? Essas abordagens também, que você cria novas formas da pessoa compreender a importância daquilo, também é muito massa, né? Você fala, às vezes, basicamente a mesma coisa, mas de uma forma que a pessoa entenda a profundidade daquilo, né? Então, o Story Brand também trabalha muito com isso, do tipo de abordagem que a gente vai ter. Então, tipo assim, quando você está idealizando o que você quer fazer, como que você quer que as pessoas te vejam o seu produto, você entender do lado do cliente vai nortear completamente o caminho que você pode seguir para de fato impactar a pessoa. Então é basicamente isso. Né? Muito legal, massa. Show de bola. Ó, muito obrigado a vocês por esse bate-papo, né? Pô, foi legal demais, cara. Essa entrevista aqui que tenho a oportunidade de fazer com vocês. Quem quiser conhecer o trabalho da Quartel também, vou colocar na descrição, vou colocar o site direto, que é quarteldesign.com.br. .com.br também, mas .com fica mais chique. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição. E muito obrigado. Pô, Rafa, valeu demais, Marquinhos, cara. pela oportunidade. Bom demais, valeu. Valeu. Se você gostou, deixe seu comentário aqui embaixo também o que você acha sobre isso. É um tema muito interessante. Deixe seu curtir e se inscreva no canal também, né? Valeu. Falou. Bora.